Bom pessoal, vamos para mais uma aula de geometria plana, agora a parte final, onde a gente vai começar a falar sobre a área do círculo, tá bom? Então eu coloquei uma estrutura aqui onde a gente vai provar a área do círculo a partir de uma mudança no formato do desenho, né? A gente vai usar um raciocínio chamado equivalência de área. Eu vou pegar um círculo, construir infinitas circunferências, uma coladinha com a outra aqui, fazendo mais ou menos esse desenho, e vou transformar essa figura numa outra figura, tá bom? E a gente vai fazer uma equivalência de área, a área da primeira figura sendo igual à área da segunda. Bom, fazendo essa mudança no formato, a gente vai fazer o seguinte, como se a gente cortasse aqui. Existem diversas maneiras de provar a área do círculo, eu escolhi uma delas apenas. Como se a gente cortasse aqui essa figura e aí simplesmente fôssemos abrindo cada uma dessas circunferências e colocando uma em cima da outra. Então essa mais externa faz esse segmento, essa base maior, a segunda vem aqui em cima, a terceira aqui em cima e assim por diante. E é como se fosse uma infinidade de segmentos, um em cima do outro. E aí eu consegui fazer uma equivalência. Eu fiz uma região que era circular ficar semelhante a uma região triangular. Né? Como a gente está fazendo aqui infinitos círculos, é como se não existissem esses degraus aqui e a gente tivesse aqui um triângulo. A base desse triângulo é o comprimento da circunferência mais externa, que vai ser a base desse triângulo aqui. O comprimento da circunferência a gente sabe que é 2πr. E a altura desse triângulo aqui é a distância do segmento do ponto mais interno até o mais externo, ou seja, essa distância daqui é exatamente o raio da circunferência. Portanto, fazendo o que a gente chamou de equivalência de área, né? A área desse círculo sendo numericamente igual à área do triângulo. A área do triângulo é metade do produto da base pela altura. A base é 2πr. E a altura é, se a gente cancelar os dois aqui, a gente chega na área do círculo, que é a fórmula bastante conhecida, πr ao quadrado. Então, essa é a primeira parte da área do círculo. A gente vai falar de coroa circular, setor circular e segmento circular. Mas agora eu vou falar da área do círculo e a gente vai resolver dois problemas sobre a área do círculo que caíram já em vestibulares e a gente vai fazer agora a transição para o outro quadro aqui. Lembrando que todas as questões que estão nessa aula que eu vou resolver tem um link na descrição do vídeo. Então tem um link para você pode acessar na descrição e ter o material em PDF dos problemas que a gente vai resolver, tá bom? Então agora a gente vai resolver um problema sobre a área do círculo, que é o problema número 1. Foi um problema da prova do Enem. Então a gente vai fazer o seguinte. Uma empresa produz tampas circulares de alumínio para tanques cilíndricos a partir de chapas quadradas, conforme as figuras a seguir. Com o mesmo tamanho de chapa, pode produzir uma tampa grande, 4 médias ou 16 pequenas. Eu já adiantei e fiz um desenho aqui, ou pelo menos uma tentativa de algumas figuras. E aí ele fala o seguinte, a cada dia é cortado nessa empresa o mesmo número de chapas. E para cada tamanho de tampas, as sobras aqui, ó, aqui é uma chapa quadrada e aqui tem as tampas. Essas sobras, que são esses pedacinhos que vão ser retirados na hora de formar a tampa, ele fala que as sobras do material serão entregues a entidades A, B e C, que efetuam a reciclagem. A partir dessas informações é possível concluir que, então a questão pergunta, a seguinte questão é a seguinte, a relação entre as sobras dos materiais em cada situação. Ou seja, essa aqui vai ser entregue para a entidade A, essa aqui vai ser entregue para a entidade B e essa aqui vai ser entregue para a entidade C. Quem vai receber mais? Quem vai receber menos? Será que vão receber a mesma coisa? É isso que a gente vai descobrir agora. Então, o que é que vai acontecer com a sobra? A sobra
é justamente a superfície quadrada menos a superfície circular. Eu não sei quanto é o lado do quadrado, a gente vai chamar esse lado aqui de L. E aí, naturalmente, o raio desse círculo aqui é a metade do lado do quadrado. Então, qual vai ser a área que vai sobrar nesse caso aqui? Vamos lá. A área da sobra, vou escrever assim, sobra. A área da sobra vai ser a área do quadrado, L ao quadrado, menos a área do círculo. Só que a área do círculo a gente acabou de descobrir, é πr ao quadrado, o raio vale L, então fica π vezes o raio ao quadrado. Isso vai dar L ao quadrado menos πl ao quadrado sobre 4. Esse é o valor da primeira sobra. Vamos ver o valor da segunda aqui, a área da sobra, nesse caso. Bom, o raio nesse caso aqui, o lado é L, só que o lado corresponde a 2 diâmetros. Portanto, o lado aqui vai ser L sobre 4. Então vai ficar assim, a área da sobra vai ser, vou escrever aqui embaixo, o lado do quadrado elevado ao quadrado, que é a área, menos 4 círculos, 4 vezes πr ao quadrado. Só que o raio aqui é L sobre 4. Então vamos lá. Fazendo essa conta, 4 ao quadrado 16, 16 corta com 4. Então fica π L ao quadrado sobre 4. Quer dizer, a entidade A tem a mesma quantidade de sobra da entidade B. Vamos ver a terceira. Nesse caso aqui, existem 4 diâmetros. Então, o raio de uma vai ser L sobre 8. Então, vamos lá. A área da sobra vai ser igual ao lado do quadrado ao quadrado, que é a área do quadrado, menos 16 círculos, 16 vezes π vezes o raio do círculo ao quadrado. Então vai ficar menos 16 π sobre 64. Simplificando, faltou o L ao quadrado. L ao quadrado sobre 4 também. Então o que é que a gente conseguiu provar? Que as áreas das 3 sobras, quer dizer, essa partezinha azul, mais essa outra aqui, em cima também, aqui também, é a mesma área azul. E essas outras aqui todas são exatamente iguais. Então as 3 entidades recebem a mesma quantidade, o que está na alternativa D de dado. As 3 entidades recebem iguais quantidades de material, tá bom? Então essa foi a primeira questão, eu vou fazer mais uma. Vamos para a segunda questão sobre a área do círculo, tá bom? Então esse problema ele dá esses 5 círculos, 4 deles têm raio igual a 1, e o menorzinho, esse aqui do meio, que tangencia os 4, a gente não sabe o raio. A pergunta é, qual é o valor dessa área que está achurada, essa área em vermelho, tá? Vamos calcular essa área agora. Bom, uma ideia bem clássica, né? É um raciocínio que eu costumo dizer que vale para a grande maioria dos problemas onde tem circunferências tangentes, a gente normalmente liga os centros. E é uma grande ideia que funciona quase sempre, tá bom? Então vamos começar aqui ligando os centros dessas circunferências. E aí o que é que a gente ganha com isso de imediato, né? Como são 4, de cara eu ganho um quadrado. Então aqui eu tenho um quadrado, perfeito. Esse quadrado, inclusive, ele tem lado 2, já que as circunferências tem raio 1, então o quadrado vai ter lado 2. Então qual vai ser minha estratégia para fazer esse problema? Eu vou calcular a área desse quadrado, retirar essas 4 fatias de 90 graus. Se eu juntar 4 coisas com 90 graus, eu tenho um círculo fechado, completo. Então eu pego o quadrado todo, tiro o círculo completo, tiro esse círculo pequenininho, e aí eu tenho a área vermelha. Bom, a única coisa que eu não tenho ainda é o raio desse círculo menor. Então eu vou usar uma ideia agora para a gente descobrir quanto vale o raio do círculo pequenininho, tá bom? Me baseando no seguinte raciocínio.
Se eu ligar para cá, né, a diagonal do quadrado vai ser equivalente a um raio do círculo maior, mais outro raio do círculo maior, mais o diâmetro do círculo menorzinho. Então, 1 mais 1, 2, e aqui mais 2R. Só que a diagonal do quadrado tem uma fórmula bem conhecida, a gente já sabe calcular. É L raiz de 2, né? Isso está inclusive em aulas anteriores nossas aqui no canal. Então, L raiz de 2, no caso o lado é 2, então fica 2 raiz de 2 igual a 2 mais 2R. Então eu posso dividir toda a equação aqui por 2 e encontro o raio imediatamente igual a raiz de 2 menos 1. Esse é o raio da circunferência pequenininha. Então, como vai ser para a gente achar a área rachurada? A área achurada vai ser igual à área do quadrado, que é 2 ao quadrado, menos a área dessas 4 fatias. Se eu juntar 4 coisas de 90 graus, vai dar um círculo completo, πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado, menos a área do círculo pequenininho do meio, que é πr ao quadrado também, só que o raio é raiz de 2 menos 1. Então, vamos fazer esse cálculo aqui com cuidado. 2 ao quadrado, 4. Vou colocar aqui o π menos π em evidência. Aí a gente vai ficar com 1 mais... Nessa parte aqui, um produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, fica 4 menos π. Raiz de 2 ao quadrado é 2, mais 1, 3, mais 1, 4. 4 menos 2 raiz de 2. Então, se quiser colocar em evidência aqui o 2, a gente pode colocar também. Fica 2π. E aí 2 menos raiz de 2. É outra maneira de colocar a área. Essa é uma maneira de escrever. Pode simplificar, pode substituir π por 3,14, aí vai depender da questão. Mas de um modo geral a gente pode escrever dessa forma, tá bom? Então essa foi a primeira parte de área do círculo. Tem várias outras aulas ainda em sequência falando de coroa, setor circular, segmento circular e misturas de questões de vários níveis, tá bom? Até a próxima.